Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero revelar um segredo agora que eu não sei se os mecânicos de hoje, os colegas de hoje sabem ou não sabem. Exemplo, você tem um carro 16 válvulas, você tem um golzinho 16 válvulas, um golzinho 1699, 1.0 16, cabeçote. Aí você vai fazer o cabeçote, é uma fortuna, né? Tem uma solução fácil. Você põe um cabeçote 8 válvulas, ele acaba o problema. Colocou o cabeçote 8 válvulas, acabou o problema do carro. Isso que resolve e acaba, corta o mal pela raiz. Porque eu já fiz isso aí, deu certo. Deu certo. Eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo. E jamais eu pensaria que ia ficar tão bom que nem ficou. Vou fazer que nem o outro cara. Matei 10 coelhos com uma cacetada só. Eu tava na minha loja lá de peça lá que eu tinha lá os anos de 2018, 2016, 2017. Chegou um casal na minha loja, preocupado. O homem coçava a cabeça, faltava arrancar o couro da cabeça. A mulher com cabelo longo, a mulher metia o dedo na cabeça assim, ficava doida. Aí chegou na minha loja lá, eu sempre fui um cara carismático. Gosto de conversar, gosto de atender as pessoas do jeito que elas merecem. E tinha lá na minha loja, era bom que eu tinha o quê? Que eu oferecia para a pessoa. Quando chegava logo, aceita uma água, aceita um café, já pegava uma cadeira, a pessoa já sentava, já se acomodava e começava a conversar. O que eu posso fazer por você hoje? Aí a pessoa contava o que precisava fazer. Aí esse rapaz me disse que estava com um carro, estava com Astra 99, 2.0, 16 válvulas, perdido. Foi para um lugar lá trabalhar e andou 3 km, cozinhou uma junta de cabeçote que estourou, que cozinhou aquilo que bagaçou. Junta bagaçou, o cabeçote derreteu, não prestou mais, foi para retífica, não tinha mais jeito, não prestava nem cabeçote, nem válvula, nem comando, nada, cozinhou tudo. Aí, conversa vai, conversa vem, eu falei pro rapaz assim, ó, eu vou dar um jeito no seu carro, eu vou colocar um cabeçote no seu carro, 8 válvulas, uma Zafira que eu tenho ali. Ele falou para mim assim, dá certo, eu falei, eu garanto para você, eu garanto. Por que eu garantia? Porque tinha 2 meninos meu vizinho meu lá, 2 meninos meu lá, vizinho lá, pessoa boa demais, eletricista, mecânico, bom. Os caras mexem em qualquer carro, mexia. Podia ser Mercedes, Audi, Land Rover, podia ser o que fosse, eles ajeitavam. Aí, por que eu fazia esse serviço? Porque esse era o cara que ligava o chicote do Gol 16 válvulas para mim. Eu tirava o motor 16 válvulas do Gol, colocava a P4 bico, ele ligava o chicote, escaneava e ficava zerado. Os clientes saíam felizes. Então, eu falei pro cara, eu faço para você esse Astra seu aí, tiro o cabeçote 16 válvulas e coloco 8 válvulas, eu te entrego o carro funcionando com garantia de 3 meses. Aí o cara falou para mim assim, você garante? Garanto. E tem uma coisa, eu tenho um talão aqui de recibo aqui, ó. Se você fechar comigo aqui, você já pode trazer o carro na segunda-feira, que isso foi num sábado. Você pode trazer o carro na segunda-feira que eu te garanto com 15 dias o carro te entrega o carro. Aí o cara falou, rapaz, eu ouvi dizer que você é bom, mas eu não esperava que você era tão bom assim não. E você ganhou minha confiança. Quanto fica o serviço? Eu falei um valor pro cara lá. A mulher do cara falou, então faça o serviço. Aí mandou buscar o carro. Só que eu pensei que o carro estava com o cabeçote montado. Quando o cara me traz o carro, cadê o cabeçote? Rapaz, quando o cara trouxe esse carro para mim, que eu ia o motor, eu me assombrei. O motor estava azul, que igual o céu. Eu falei, lascou-se, porque a temperatura foi tão alta. Se deslatou esses pistão aqui, que esses anéis, esse motor vai fumar que... Rapaz, e ficou com aquele cabeça preocupada aqui na cabeça. Eu falei, caramba, cadê o cabeçote? Ele falou, não, o cabeçote ficou lá para retífica fora, o cara não trouxe.
Eu falei, tá bom, seja o que Deus quiser. Aí eu peguei, analisei o bloco do motor certinho, não tinha rebarba, não tinha arranhado, não tinha nada. Aí peguei, fui lá, tirei o cabeçote da Zafira 2.0 8 válvula, levei na retífica, mandei fazer daquele talento o cabeçote. Montei nesse Astra desse cara. Botei o cabeçote, botei a correia do Astra 8 válvula, botei o rolamento. Botei no ponto, coloquei a injeção. Coloquei a injeção da Zafira também, coloquei a injeção da Zafira, coloquei modo chicote, levei lá nos meninos. Os meninos botou aquilo lá dentro da oficina, desbuiu aquele chicote, ligou, deixou aquilo que nem uma boneca. Você dava na chave, ficava... Aí o mecânico falou assim, Roberto, você... Como você descobriu isso? Eu falei, rapaz, um velho me ensinou um dia, eu aprendi, já era. Rapaz, o cara pegou esse carro, fez o chicote, ligou o modo, ligou as ventoinhas desse Astra. Os caras pegaram esse carro, passou ele numa parede, naquela parede que vai dentro do carro, lá na parede, deixou o carro zerado, a ventoinha sonando em cima do ponto. Pegou esse carro, empurrou no rodoanel que tem lá, deu 170 nesse carro. Quando parar no farol, a ventoinha testou esse carro, aí me ligou, Roberto, o carro do homem tá pronto. Falei, tá pronto, tá pronto. Posso ligar pro cara? Pode. Aí liguei pro cara. O cara veio, aí os meninos me deu um papel assim, falou assim, Roberto, esse carro vai acionar a ventoinha com 87 graus. Ele não vai chegar nem na velocidade, ele vai acionar com 87 graus, ele vai acionar a ventoinha. Só tem perigo se passar de 96. Ele não pode passar disso. Se ele passar de 96, você desliga o carro na hora. Falei, tá bom. Aí, liguei pro cara, o cara veio. Desculpa aí, pessoal. O cara veio, mas a mulher, o sorriso via lá na orelha do cara. Aí falei pro cara, vamos dar uma volta no carro. Aí pega o carro, vamos dar uma volta. O cara pegou esse carro e deu uma volta mais cara. Esse cara falou assim, o carro mudou até o barulho do carro. Aí chegou, encostou na loja lá, acertemos o resto que tinha para acertar. Dei a nota de garantia pro cara. E vou te falar a verdade para você. Tem cliente, quando ele é bom, ele é bom. Quando ele é ruim, ele acaba capaz dele dos outros. Eu expliquei pro cara, quando a ventoinha chegar a 80, eu nem falei pro cara 87, eu falei quando ele chegar a 88,5, ele vai acionar a ventoinha. Você só preocupa a ventoinha passar de 95, se passar, diz que ele liga o carro e me liga, que eu vou buscar onde tiver o carro para rejeitar. Moço, eu vou te falar uma coisa para você, esse cara pegou o carro com 10 minutos, o cara me ligou. Seu Roberto, eu estou em tal lugar aqui e a ventoinha está em 80 e o carro não acionou a ventoinha. Eu falei, não, quando ele chegar a 88, ele vai acionar a ventoinha. Pode pisar no carro. Rapaz, se eu te falar, Deus está no céu. Esse cara nunca mais me ligou. Nem para dizer que ficou bom, nem para dizer que ficou ruim. Nunca mais o cara me ligou. Mas eu digo uma coisa para você. O conhecimento da pessoa anda, fura fronteira. Esse cara, na região que ele morava, ele espalhou para todo mundo que se precisasse mexer no carro, levasse lá pra gente, que a gente dava jeito. E só havia falar, fulano que mandou vir aqui. Qual fulano? O cara de um Astra assim, que você botou o cabeçote de 8 válvulas. Ele tá com um carro lá que o sorriso dele, ele não tem ele ri direto quando fala nesse carro, porque ficou bom, mudou da água pro vinho. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês, que você tem um carro 16 válvulas e está sofrendo falta de cabeçote 16 válvulas, coloca um 8 válvulas. Coloca um cabeçote de 8 válvulas e acaba o problema do carro. Outra coisa que eu vou dizer, outra dica boa para vocês, que tem carro que gosta de ficar aquecendo. Gente, existe um kit chamado kit verão. Simplesinho. Você coloca o kit verão no carro, acaba o problema. Você elimina módulo de ventoinha, você elimina um monte de coisa. Coloca kit verão. Você coloca o kit verão. É uma pecinha assim, um T assim com cebolão. Você coloca o cebolão do Gol, daquele de 78 graus. Acabou. Coloca um relé saindo da bateria com um porta-fusível de 70 amperes. Um relé de 70 amperes, um porta-fusível de 40 amperes. Você faz a ligação, o carro, quando ele chega ali 60 graus, ele aciona a ventoinha, não passa disso aí. O carro não ferve, o carro fica zerado. Isso aí, gente, é a dica de hoje que eu dizer para vocês e o que dá para fazer com o carro. E tem uma coisa, ó, eu
Já troquei muito câmbio de Del Rey automático, pus mecânico. Del Rey, Monza, Zafira, Neriva, tira automático e põe mecânico, câmbio mecânico, certo? Já fiz muito isso aí, tá? E deu certo. E já vem original de fábrica com lugar de você tirar a pedaleira grande e botar o kit de pedaleira com embreagem. Fica, ó, supipa. E aí, gente, quem gostou, inscreva no canal, dá o like aí e pode perguntar que nós estamos pronto para responder. Fica todo mundo com Deus. Tchau, obrigado.